تحذير: برنامج راستا نيوز غير مناسب للمشاهدين دون سن 16 عاماً. يحتوي البرنامج على ألفاظ مذيئة وشتائم ونكات سخيفة وروح دعابة شائعة في شمال شرق البرازيل. Boa noite, embaixadores. Boa noite, raça e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Quibe, esfirra do Habib's ou apenas uma invasão do Brasilistão? No Rasta News de hoje, falaremos do elefante na sala, que já casou com 4 elefantinhas cobertas da cabeça aos pés, em Xique-Xique, na Bahia. No Rasta News de hoje, islamização do Brasil. O Brasil, apesar de uma terra esculhambada, sempre foi um país de muitas alegrias e etnias. Quando eu era menino, apesar de estarmos num país católico, todo brasileiro era meio maçom e meio espírita. Queríamos todos abraçar e abarcar a todos, macumbeiros, bundeiros, judeus, Hare Krishnas e surubistas. Pra gente, era tudo igual, desde que você fosse fã do Senna, gostasse de futebol e assistisse ao Fantástico. Naquele tempo, quando se falava em Oriente Médio, pensava-se no quê? Em imigrantes libaneses, produtores de grandes iguarias, que combinaram tanto com o nosso país, que desde que eu me entendo por gente, o quibe e esfirra é uma coisa nossa, né? Só depois que eu fui descobrir que era a tal da comidinha árabe. Com o nosso olhar distante, mal a gente sabia que, na verdade, aqueles libaneses que muitas vezes a gente pensava, sei lá, como muçulmano, eram na maioria cristãos, muitos deles maronitas, ou seja, católicos em plena comunhão com o Papa e com Roma. Um grande salve a San Charbel em Campinas. Me amarro, meu amigo. Se você acha que a realidade do Brasil ainda é essa, sinto lhe informar, mas você está vivendo no passado. Nos últimos 20 anos, enquanto o brasileiro se preocupava com BBB, bibibi e bububu, uma coisa muito mais sinistra estava acontecendo. Os dados do censo feito em 2010 mostram que a maior parte dos muçulmanos no Brasil, cerca de 70%, são brasileiros nativos. Não é mais o Mohammed que veio de lá longe. Quem anda se convertendo são pessoas com o nome de Wesley, Wellington, Jéssica e Emanuele. Às vezes eu acho que o cara se converte só para poder mudar de nome, né, cara? Eu prefiro me chamar Mohammed do que me chamar Wesley, safadão. O Islã, que até 2010 tinha oficialmente 35 mil seguidores, segundo o IBGE, hoje, segundo dados da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, a FAMBRAS, já passa de 1 milhão, com possibilidade de já estar batendo 1,5 milhão de muçulmanos. Alguns falam em quase 2 milhões. Isso é mais do que muita religião que a gente considera grande no país, como Umbanda ou Candomblé. Já o número de mesquitas subiu de umas 60 e poucas no começo dos anos 2000 para mais de 150 espalhadas pelo país inteiro atualmente. Não me pergunte como esse número de 1,5 milhão de muçulmanos pode casar com 150 mesquitas, né? Acho pouco provável que exista uma mesquita para cada 10 mil muçulmanos, mas de qualquer maneira, se esses números forem inflados pelas associações muçulmanas, elas servem ao menos para expor as intenções e os planos que eles têm no Brasil. Pouco a pouco, o islamismo está saindo das comunidades de imigrantes tradicionais e entra cada vez mais nas favelas e nas periferias. Por quê nas favelas e periferias? Pô, meu irmão, porque o bostileiro não aguenta mais o legado de merda que os esquerdistas deixaram pelo país, né? É glorificação do crime, é o baile funk engravidando as menininhas, é a gurizada entrando no tráfico. O bostileiro abandonou a sua própria cultura. Daí ficou tudo uma merda e hoje ele compra a cultura externa como solução para os seus próprios problemas. Aí, de repente, estou nessa conversão ao islamismo de defesa dos bons costumes da poligamia. A direita hoje em dia está cheia de admirador de Putin, de Aldo Rebelo e de China. É a nova direita comunista, é a União Crislã, meu amigo. Bom, mas qual o problema se o Islã é uma religião pacífica e a maioria é moderada? Bom, como eu disse no início do episódio, houve um tempo ali nos anos 90 em que o nosso sentimento é que nada era realmente importante, né? Mas pouco a pouco tudo foi passando a importar, justamente porque as maiorias pacíficas passaram a importar menos do que as minorias violentas. Mas, felizmente, nas maiores tragédias da história, a maioria não estava querendo participar, né? Mas tinha uma minoria grande o suficiente para fazer as merdas. Imagina ali que a maioria da população da Alemanha nos anos 30 estava a fim de criar porco e fazer uma salsicha, mas isso não impediu de rolar o que aconteceu.
O problema aqui é que o islamismo é uma religião alheia à nossa cultura, né? A gente não está falando apenas de imigração e a busca de uma melhora de vida, ou da fuga de um cenário de guerra. Esses casos costumam ser bem mais tranquilos e com a tendência do imigrante acabar aderindo à cultura local. No nosso caso, a propagação é mais do tipo propagandística, com ações coordenadas de busca de influência e com áreas de guerra cultural e de luta geopolítica. O Brasil é visto como mais um local a ser conquistado e influenciado, e a gente já viu um pouco dos problemas que isso pode causar justamente em alguns locais da Europa, pois o islamismo traz junto a ideia da implementação do Alcorão como lei. Então, eventualmente, vai ser Sharia e ponto final, né? O Islã é a única religião que tem, de fato, uma proposta de um Estado teocrático hoje. Ela é, de certa forma, a construção de uma comunidade sacra. Então tem quem finja que tem como separar essas duas coisas, mas quando a demografia vira, a versão light some, né? Esses dias tinha um desses aí no Instagram falando que o Brasil vai ser islâmico em 50 anos. Mas se você ainda não enxerga problema nenhum com isso, vamos olhar alguns casos que você com certeza não viu. O caso mais famoso foi o da Karina Raiol, em Belém do Pará. Em 2016, Karina começou a aprender árabe num curso da Universidade Federal do Pará. Daí, ela foi se interessando pelo Islã, começou a frequentar uma mesquita recém-estabelecida, até que eventualmente ela conheceu um imigrante muçulmano e foi para a Turquia. De lá, ela foi levada para a fronteira síria, onde se tornou concubina de combatentes do Estado Islâmico. Terminou presa em um campo curdo por anos e anos e só voltou para o Brasil em 2025. Esse é o único caso conhecido de uma brasileira que sobreviveu após entrar no Estado Islâmico. Outro caso conhecido foi o da Bianca Cardoso Lopes, uma moça de São Paulo que foi levada para a fronteira síria para virar concubina de combatentes do Estado Islâmico. Você viu esse caso saindo na mídia também? Isso aqui você só vê no Rasta News, que o nosso Beorne é um espião infiltrado do Mossad. Mas falando em associação com grupos terroristas, em 2023, Fábio Samuel da Costa Oliveira foi preso tentando embarcar para a Turquia com destino final à Síria. Ele recrutava adolescentes de 15 e 16 anos pelo Telegram e pelo Discord para mandar para o Estado Islâmico. 2 menores já estavam em estágio avançado de radicalização. Em 2024, ele foi condenado a 7 anos de prisão por terrorismo e corrupção de menores. Você viu sair no jornal Nacional? Em 2023, a PF descobriu que desde 2019 a Associação Solidária Humanitária do Amazonas estava aliciando jovens indígenas de São Gabriel da Cachoeira, no meio da Amazônia. O grupo oferecia bolsa de estudos na Turquia. Na prática, as crianças e adolescentes mudavam de nome, aprendiam árabe e turco, estudavam Alcorão e eram mandados para a Turquia. De lá, muitos seguiam para a Síria ou para campos de treinamento jihadista. Indígenas doutrinados por Islã radical no coração da Amazônia. Alguém viu o César Tralha falando disso? E esses não são casos isolados. Tem vários outros jovens brasileiros que caíram na mesma armadilha. Vão para a Turquia para estudar e de lá são levados para a fronteira síria e entram no Estado Islâmico. Homens viram combatentes, mulheres viram concubinas. O Hezbollah atua no Brasil há décadas em Foz do Iguaçu, usando a Tríplice Fronteira como um dos principais pontos de financiamento na América Latina. Em 2018, a Polícia Federal prendeu Assad Ahmad Barakat, conhecido como o tesoureiro do Hezbollah, que lavava dinheiro para o grupo terrorista através de cassinos e comércios locais. Em 2023, a Polícia Federal prendeu 3 integrantes do Hezbollah que planejavam ataques no Brasil. Um deles, Lucas Passos Lima, era um brasileiro que viajou para o Líbano, recebeu treinamento terrorista e voltou com a missão de mapear sinagogas e alvos para realizar atentados no Brasil. Enquanto isso, diversos partidos no Brasil apoiam o Hezbollah, comemoram os ataques terroristas e fica tudo tranquilo. Terrorista mesmo é quem é o Frei Gilson rezando o texto na madrugada, né? Em 2025, a Polícia Federal prendeu um homem que mantinha contato com grupos terroristas islâmicos como Hamas, Al-Qaeda e Estado Islâmico. Ele possuía um arsenal de armas em sua casa e planejava atentados em Porto Alegre. Em 2026, a Polícia Federal já prendeu um camarada de Bauru que integrava o Estado Islâmico e estava montando bombas para um atentado suicida. Eu estou listando tudo isso aqui para mostrar que os casos eles são até bastantes e constantes, né? Hoje você paga imposto para a polícia ficar investigando grupos terroristas que levantam bandeiras que não têm nada a ver com o Brasil. Felizmente, a normalização desses grupos tem um respaldo de parte da nossa cultura, da nossa academia e da nossa política. Há poucas semanas, Nael Al-Barghouti foi convidado a vir ao Brasil para dar uma palestrinha na Assembleia Legislativa de São Paulo, num evento da Frente Parlamentar em Defesa do Povo Palestino, ou seja, um evento da galera do PSOL e do PT. Esse camarada foi preso em 1978 e condenado à prisão perpétua pelo assassinato de um motorista de ônibus israelense.
acabou sendo liberado numa troca de prisioneiros e foi preso novamente em 2014 por retornar às atividades terroristas até ser deportado para o Egito em 2025. Com as denúncias sobre a possível entrada do terrorista no Brasil, ele acabou dando a palestrinha por videochamada, sabe-se lá de onde, né? Ainda mais bizarro é que o próprio governo de São Paulo assinou parceria oficial com a Fambras para tornar o estado em Muslim Friendly. Então tem o primeiro hotel halal da América Latina, treinamento de 1000 pessoas da hotelaria, adaptação de cardápios, tudo em nome de um mercado halal bilionário. Esse filme já foi visto, né? A França, a Suécia, a Inglaterra foram abrindo as portas para se enriquecer culturalmente e hoje tem bairros onde a polícia mal entra, né? Onde a Sharia é lei comunitária e onde existem muitos relatos de meninas, sei lá, de 12 anos sendo por gangues, né? Se você parar para pensar, essa galera não precisa conquistar território com espada, né? Ele só precisa fazer o que o brasileiro já não faz mais, ter filho pra cacete, não se misturar culturalmente e esperar. A taxa de fecundidade das mulheres muçulmanas no mundo é de 3,1 filhos por mulher. A do brasileiro médio, 1,6. Ou seja, enquanto o bostileiro está usando camisinha, tomando pílula e só aos 40 anos decide ter um único filho para ser criado por um tablet, o muçulmano está aí fazendo família de 4, 5, 6 filhos, tudo criado no Islã. Você precisa só saber matemática básica aí. Enquanto a Europa já está como uma rapariga velha, em fase avançada de arrependimento por ter se prestado ao papel de satisfazer as alegrias da rapaziada sem olhar para o amanhã, o Brasil está dando sinais de ser o próximo paraíso da tolerância 1000 e abraçar e beijar todo mundo por muitos carnavais. A Inglaterra precisou de mais de uma década, com inúmeros casos de meninas abusadas pelas grooming gangs, para começar a encarar o problema. E o pior, o próprio governo britânico, através do relatório Jay, confirmou que a polícia e a assistência social sabiam de tudo isso e não agiram por medo de serem chamados de racistas e de islamofóbicos. Essas gangues tomam conta de regiões inteiras de cidades, impedindo até que a polícia entre e passem a desconsensualizar em massa as mulheres da região, como aconteceu em Colônia, na Alemanha, durante o Réveillon de 2016, quando centenas de mulheres denunciaram abusos cometidos por grupos de homens descritos como norte-africanos ou árabes. O Taharrush Jaman, termo árabe para o assalto sexual coletivo, é um fenômeno já muito observado em contextos de imigração muçulmana massiva em países ocidentais. E a verdade é que mesmo o muçulmano moderado fica, coitado ali, de mãos atadas para se opor a isso, né? O Alcorão, ele permite relações sexuais com o que vossa mão direita possui, que historicamente se refere a cativas de guerra ou escravas. Os juristas tradicionais islâmicos interpretam isso como a captura anula o casamento anterior da mulher e dá ao dono direito sexual sem necessidade de consentimento, o que em outras línguas nós chamamos de... Os radicais usam exatamente essa brecha teológica para justificar o que eles fazem com as mulheres infiéis na Europa ou com as prisioneiras do Estado Islâmico. Não é uma extrapolação, é uma interpretação que muitas vezes nem o moderado pode contestar. Então, daqui a 20 anos, se algo de errado não estiver muito certo no Brasil, lembre-se deste Rasta News. E se você se interessa por esse tipo de assunto, talvez assine a Brasil Paralelo e dê uma assistidinha aí no nosso documentário From the River to the Sea, documentário muito interessante que você pode assinar e assistir aqui com esse QR Code na tela. Cola no rastão que tu brilha e deixe de apoiar as ideias da bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Hassan Zarif. Hassan Zarif é um palestino que vive em São Paulo e atualmente está solto e é dono do bar Al-Hania, no Bexiga. Pô, tem umas comidas da hora nesse bar aí, hein? Em 2017, durante uma manifestação do grupo Direita São Paulo contra a lei de imigração, Hassan foi detido pela polícia após supostamente ter jogado uma bomba caseira no meio da galera. Sim, uma bomba. Muitos dos presentes consideraram esse evento como o primeiro atentado terrorista islâmico no Brasil. Mas você não viu isso na mídia porque ele não estava usando uma camisa verde e amarelo e nem atentou contra a democracia. Hassan foi preso junto de outros, mas claro, no Bostil todo mundo foi solto rapidinho e o caso virou um confronto entre grupos. Hassan, que é dono de um bar e restaurante palestino, virou vítima da extrema-direita na narrativa da esquerda. Mas o melhor vem depois, né? O bar, que ele administra junto com um refugiado sírio conhecido como Nur, virou um ponto oficial de encontro da esquerda paz e amor, a esquerda do amor, né? O picanhólogo William Cakes já foi várias vezes lá, tirou fotinho, lançou campanha, tomou uma cervejinha e posou de aliado da causa palestina.
O bar virou um espaço cultural onde se discute a resistência, enquanto, segundo várias avaliações no Google, é um verdadeiro reduto de doutrinação pró-terrorista, né? Onde algumas pessoas já foram até agredidas fisicamente. Mulheres reclamam de serem maltratadas, de serem assediadas, e tudo isso vocês podem conferir nas avaliações do bar no Google, né? Segundo as avaliações, é bandeira do Hamas na parede, é gente defendendo a resistência armada, é a celebração dos atentados, é o pacote completo, né? Tudo isso é no meio de São Paulo, com autorização da prefeitura e aplausos da esquerda progressista. E se você reclamar, você é um fascista. Afinal, para a esquerda, os muçulmanos estão apenas em luta legítima contra o colonialismo, mesmo após séculos de colonialismo islâmico pelo Oriente Médio inteiro e agora pelo Ocidente também. No final de março de 2026, São Paulo recebeu a Conferência Internacional do Massar Badil, que é o braço da Frente Popular para a Libertação da Palestina, um grupo oficialmente classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Veio gente com histórico de atentado para ser recebida em São Paulo como se fossem ativistas do amor. O evento, para surpresa de não muitos, contou com a presença de deputados progressistas e foi realizado, em parte, no próprio bar do Hassan Zarif. Então, meu irmão, fica difícil, né, porra? Eu queria ir no bar, tem uns quitutes da hora, mas o maluco termina virando aí o símbolo de um movimento islâmico que se serve do esquerdismo e da bigodagem ocidental. Então, ao Hassan Zarif fica aqui o nosso troféu bigodagem. Rasta, minha namorada posta fotos demais no Instagram. Nada indecente, mas fico meio enciumado. Aconselha, por favor, procure assistir A História de Giliardi, dos dramaturgos Hermes e Renato. Rasta, as casas aí onde você mora não tem grades na janela? Deus me livre, não tem nem cerca. Pra mim não tem sinal maior de indigência humana do que cerca e muro. Nossa. Rasta, por que o passado sexual das mulheres que me envolvo me aflige? Como ficar imune? É só você pegar tantos caras quanto elas pegaram. É a única forma de equalizar, irmão. Eu vim anunciar pra vocês que já saiu o meu próprio programa, o Beorn Show. É uma comédia incrível pra toda a família assistir junta. Se você tá procurando um conteúdo com boas mensagens e hilário de verdade pra assistir e rir junto dos seus filhos, é a sua chance. Esse programa une toda a família e eu prometo que o Rasta não fala palavrão neles. Assista agora exclusivamente na plataforma da Brasil Paralelo.